Eu vou falar de uma coisa bonita pra você. Eu não sei o que é não quero ligar pra você. Eu já vou me retirar. Eu sou Cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei com a minha turma, cheguei. Ô Toreiro, chegue pra cá, cheguei. Quero ver quero cantar, cheguei. Eu sou Alex Correia, atualmente zelador da Casa de Nagoa Biotom, uma casa matriarcal que foi fundada no ano de 1792 por africanas que vieram da Nigéria, mais precisamente da cidade de Abeokuta. A casa foi regida por 11 dinastias, ou seja, 11 mulheres estiveram à frente da responsabilidade como zeladoras da casa. Eu sou o primeiro homem a estar zelando dessa parte ritualística, mas eu sempre tenho a preocupação de enfatizar que a Casa de Nagoa é de ordem matriarcal. O culto do tambor de mina aqui no Maranhão, mais precisamente em São Luís do Maranhão, teve início quando a Casa de Nagoa foi percebida, foi anunciada aqui nessa localidade, aqui na Rua das Crioulas. E a partir de então, teve uma agregação, uma adaptação de valores, de ritualísticas, tendo-se em vista que o tambor de mina não existia até então. As negras, ou seja, as senhoras que foram as fundadoras da casa, elas não tinham essa prática ritualística chamada tambor de mina. Aqui em São Luís se popularizou como tambor de mina devido à localidade que as negras vieram, no caso do Forte São Jorge da Mina, lá na África, né? Então elas eram identificadas como negras minas devido à sua origem. A Casa de Nagoa é a casa modelo, né? Modelo esse que atualmente está não só aqui no Maranhão, mas assim em Belém, no Rio de Janeiro, em São Paulo e parte da região sudeste também, né? E graças à união desses povos, o povo Nagô, posteriormente também com a união do povo Jeje, que se uniram, deu-se então a fundação da Casa de Nagoa, ou seja, o renascimento da Casa de Nagoa. Porque até então, quando foi fundada a casa, passou por muitos anos, tipo assim, que no anonimato. Não foi alguma coisa assim levada a público, né? Até por conta mesmo da opressão da época, que tudo que se relacionava à questão de negro tinha um sentido pejorativo, era visto com maus olhos. Algumas pessoas não aceitavam, né? Até porque naquela época seria muito difícil, imagino eu, chegar de um outro continente, de um outro lugar do mundo e querer chamar atenção, ou seja, fazer uma ritualística que até então na Terra não era conhecida. Essas casas, matrizes no caso, a Casa de Nagoa, assim como a Casa das Minas, serviram de modelo, mais precisamente a Casa de Nagoa, porque vale ressaltar que o Querebetã Zomadono, que é a Casa das Minas, não teve filial, ou seja, não foi permitido que se fundassem outras casas de modelo Jeje. Cada casa tem a sua própria maneira de conduzir, tem a sua própria essência, a sua disciplina. Mas o modelo é esse aqui, o modelo da Casa de Nagoa Biotom. E o tambor de mina, de modelo Nagô, mais precisamente, é um modelo que agregou várias tribos, ou seja, vários clãs. Tipo, o Nagô é uma nação muito diversificada, que agrega balantas, felupes, cabindas, cacheu, fulupas, né? E se fez essa mescla, tanto é que a partir da Casa de Nagoa, mesmo sendo uma casa que é de orixá, no caso, que é a Casa de Nagoa é de Xangô, Cunhaçã, surgiram entidades que não são exatamente voduns nem orixás. São o que nós chamamos de gentis, ou fidalgos, ou nobres, e também os caboclos. E vale ressaltar que, mesmo sendo uma casa plantada, assentada para orixá, os caboclos também sempre tiveram as vezes deles. Aqui, por exemplo, é muito interessante essa questão da dinâmica da casa ritualística, quando se fala sobre essa questão de tambor de mina, que se refere à questão de orixá e vodum, e tambor de mina, que se refere à questão do caboclo, né?
Porque o caboclo, mesmo que ele não seja o dono do terreiro, mas ele também tem o privilégio. Tanto é que na maioria das vezes, as vodunces que tinham orixá, vodum e também tinha o caboclo, nem sempre o seu orixá, o seu vodum permanecia até o final da festa. Às vezes o orixá, o vodum, ele se retirava, digamos assim, e o caboclo vinha e tomava de conta, tomava a frente, né? Porque o caboclo, na verdade, ele é um mensageiro do próprio orixá, mensageiro do vodum. Casa de Nagô é a casa pioneira de modelo de tambor de mina, que serviu de modelo para muitas casas, ou seja, para todas as casas que estão espalhadas a nível de Maranhão, não só a nível de Maranhão, como pelo Brasil afora, e aonde serviu de modelo para o terreiro do Egito, no caso, que é o Iliniame, que é a fundadora de lá da casa, a Massinoko Alapong. Ela chegou a visitar a casa de Nagô como forma de fortalecer os laços de amizades, né? Tanto é que o terreiro do Egito acabou agregando essa ritualística também de modelo Nagô. Mesmo com o culto de origem, que ela já trouxe de lá de Kumassi, lá na África, mas por não ter pessoa da sua clã, do seu clã aqui, da sua tribo, ela teve que se adaptar ao modelo Nagô, mas não perdeu as suas essências. E no terreiro do Egito se cultuava Bonsui, além dos Bonsus, Voduns, orixás e toda essa parte de encantaria. E a partir do terreiro do Egito, várias casas também surgiram, que hoje são referências aqui a nível de São Luís, ou seja, Maranhão, assim como o Brasil, tipo Casa Fonte Achante, que foi fundada pelo pai Euclides, Casa de Iemanjá, que foi fundada por pai Jorge, e hoje são casas que estão dando continuidade a esse legado do tambor de mina. Aqui é onde foi erguido o terreiro do Egito, que na verdade ficou conhecido como terreiro do Egito, né? Porque o nome mesmo é Iliniame, que foi fundado em 12 de dezembro de 1864. E o terreiro do Egito hoje para nós é uma referência. Já é tombado como patrimônio material, graças a muitas lutas, reuniões, entendimentos, porque hoje aqui é um espaço sagrado. Muito embora não se tenha uma edificação, ou seja, uma casa erguida, como tem os outros terreiros, né? Mas o espaço ainda se mantém vivo, ainda se faz ritualísticas. Anualmente nós da Casa Fonte Achante nós viemos para cá, hoje sob o comando de Mãe Cabeca, que é a atual Ialaxé da casa. E a partir da iniciativa do pai Euclides, mais precisamente, que foi o último zelador aqui da casa, que ficou após Massinoko, após Mãe Pia, que foi a mãe de santo dele, a casa continua viva, de uma certa forma, né? Na frente do barracão era erguido o chamado pau da paciência, que era tipo como uma demarcação do local de terra para que as pessoas conseguissem identificar aonde era erguido, ou seja, onde era feita a festa, né, nesse período do mês de dezembro. Aqui no terreiro do Egito, houve também uma grande diversidade religiosa, ancestral, espiritual, porque a Massinoko Alapong, que foi a fundadora, ela era de Bonsu, né? A sucessora dela, que foi Mãe Pia, era de Toia Verequete. Então, daí-se deu essa diversidade Nagô, essa diversidade ritualística, de rituais, de entidades, famílias de entidades. Tinha também um momento muito esperado anualmente aqui, quando acontecia a festa, que era quando aparecia o navio de Dom João. E as pessoas viam, né? As pessoas que vinham para a festa tinham o privilégio de ver. E quando esse navio ele aparecia lá no mar, se via as entidades descendo do navio. E aqui as pessoas iam incorporando. São fatos, né, que foram contados. Ainda tem pessoas vivas que podem falar sobre isso melhor do que eu. Na década de 50, chegou aqui em Belém um senhor chamado Chico Légua, Francisco Almeida. Ele trouxe toda essa sabedoria ancestral dos codoenses. Ele que trouxe pela primeira vez aqui, começou a cantar, ele que trouxe seu Légua para cá, para Belém do Pará, na década de 50. E se expandiu muito os filhos do seu Légua. Já quando a gente fala na questão dos nobres turcos, quem trouxe essa nobreza dos turcos para cá foi Nhalice. Dona Luísa Bulhões,
que trouxe para cá, Antônia Lobão, que trouxe para cá essa questão. E a famosa mãe Anastácia. Anastácia teve aqui em 55, ela veio preparar uma senhora e trouxe o rei da Turquia, né, para fazer todo esse aparato de preparação de uma senhora chamada Dona Nancinha, que era a esposa do seu Miguel Silva, ali da Humaitá, e ela que trouxe para cá essa questão dos encantados, dessa nobreza da Turquia, né? De contrapartida, temos também a Nhalice. Nhalice foi uma precursora em Belém, já na década de 40, antes da Mãe Anastácia, trouxe para cá os botos da nação candida, trouxe para cá os fidalgos, como Rainha Rosa, Rainha Madalena, trouxe para cá essa questão para se agregar mais ainda. Quando se fala de tambor de Minas, se questiona muito o porquê dos encantados tomarem a frente. Os botões dos orixás inquícios e mussus deixaram o segundo e terceiro dia, porque geralmente tambor de Minas, quando tem festa, quando tem louvação, geralmente são 3 noites ou 2 noites. A primeira noite sempre é dedicada ao culto ao ancestral divinizado, que é o Nagô, né, pelo tambor de Minas. Depois, os fidalgos, gentios, tabaréus estão no conta, mas não esquecendo a sequência de cantar o Embarabô e cantar para todos os modulos, eles trazem isso para depois chegá-los até a questão deles cantar duas ou três doutrinas nessa questão. O tambor de Minas é único, né? É uma filosofia única de culto à natureza no contexto geral. Essa mudança se tornou ou se faz presente, muito se cantar muito para Encantado, do Fidalgo pro Gentil em Belém, por conta de pessoas, né, que trouxeram para cá. Foram vários segmentos, por exemplo, Mãe Toca, Rosa Viveiros, Mãe Josina, Nhalu, trouxe para cá rituais Nagô, e esqueceram um pouco a questão fidalgo, gentil, o tabaré, esqueceram, né? Cantavam e faziam rituais muito no contexto Nagô. A mistura, se há mistura, foi da década de 50 para cá, que chegou aqui o seu Chico Légua, chegou Nhalice, chegou o mestre Agripino, e trouxeram para cá uma outra denominação, né, de tambor de Minas, como o culto mais voltado para o encantado, para o fidalgo, para o gentil, para o tabaréu, para o índio, até para o preto velho, né? Trouxeram essa facilidade do português falado. E isso teve uma proporção muito grande, né? As pessoas se adaptaram muito a cantar Dom João Rei de Minas, Dom João, ou cantar para Verequete e entrar na mata, se esquecendo um pouco dessa tradição que não é que seja bem assim. No contexto religioso ancestral, fala do Embarabô, fala do xirê para as divindades, para depois, no terceiro ou segundo dia, cantar para os fidalgos gentil, né? Então, o que teve a falta de conhecimento, as pessoas esqueceram um pouco dessa tradição e cantaram para Verequete, para entrar na mata e começar um ritual que foi apelidado na época e até hoje se sabe que o nosso batuque, o nosso babassuê. O tambor de Minas, a gente pode dizer que é uma babel, uma belíssima babel, né, que agrega tanto a divindade africana quanto as divindades pajé aqui do estado de Belém do Pará. O tambor de Minas, ele tem toda uma programação, né? Uma liturgia, uma organização. Muita gente acha que o tambor de Minas ele não tem esse xirê, ele não tem essa abertura, esse meio, esse fim.
Mas o tambor de mina ele é organizado nessa sequência. Se é um tambor grande de vodum de orixá, a gente abre esse tambor para Marabô, fazendo a roda de Alauê. Daí a gente vai saudando todas as divindades, orixás e voduns. Até o momento desse decorrer do ritual, onde nós chegaremos à parte dos encantados, onde o tambor vira para a mata, né? Canta-se para o vodum Averequete, e daí vai se abrir as linhagens de Nagô Gentil, das famílias de encantados que a gente tem aqui. Detalhe, para nós, nesse momento que a gente vira o tambor, é que é dentro do tambor da mata, para fazer esse diferencial entre os bacais, que toca-se para vodum e orixá, e o tambor da mata, que toca para os voduns. Então, o tambor de mina, ele tem início, ele tem o meio, ele tem o fim. Porque quando termina, existe a parte do fechamento, o ritual para se encerrar essa comemoração. Então não é somente tocado por tocar. Existe toda uma ciência nessa programação aí. Na nossa nação, na Mina Nagô, nós começamos a hierarquia maior, que é o nosso pai de santo ou a mãe de santo, que é o zelador da casa. E juntamente com ele, vem do seu lado direito e esquerdo o pai pequeno e a mãe pequena, que é onde ajudam na direção, na organização, na hierarquia. E depois vem nossos ogãs e nossos devotos concilê, onde nossos ogãs são os do atabaque, da cabaça, são os que são responsáveis pelos cortes, são que tomam conta do templo, da casa do Exu, a manutenção do Ilê, essa é a parte dos nossos ogãs. E as nossas devotos concilês são as mães dos orixás, onde elas cuidam da vestimenta, do pai de santo, das guias, das danças com os orixás, e onde elas são sempre responsáveis aos olhos, com os consulentes, com os filhos em desenvolvimento. Ao falarmos da festa do Divino Espírito Santo, nós estamos falando sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade, que nós chamamos em Urubá Metalocan, né? Tem toda uma relação com o Ifá, né? Onde nós cultuamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa festa do Divino Espírito Santo, muito embora não tenha uma ligação originária, no caso, de terreiro, mas que atualmente a maioria das festas do Divino que são feitas aqui em São Luís, todas são em terreiros. Poucas são as pessoas que fazem festa que não é em um terreiro. Aí é que entra essa questão da devoção com o sincretismo religioso, ou seja, essa relação do terreiro com o catolicismo. Nós, por exemplo, nós acompanhamos todo um contexto católico durante essa festa do Divino Espírito Santo. Geralmente tem as ladainhas, tem dia que tem a missa, quer dizer, é um equilíbrio, né, entre duas ritualísticas que se diferem, mas que na verdade elas também acabam se juntando, porque nós acabamos trazendo também o catolicismo, algumas práticas católicas para dentro do terreiro. Isso é muito bom, de uma certa forma. E a festa do Divino Espírito Santo tem um contexto muito rico, muito diversificado também, porque é composta, como eu sempre falo, em primeiro lugar são as caixeiras, que são as senhoras que tocam as caixas, né? Porque, inclusive, tem até um verso que diz que sem caixeira não se faz festa, e é verdade. Porque pode ter o espaço, pode ter o local, pode ter pessoas, mas se não tiver o instrumento, que no caso é a caixa, e as senhoras que tocam as caixas, não tem a festa. E tem toda uma ritualística a festa do Divino Espírito Santo. É como se fosse um tambor de mina, uma pagelança, um candomblé. Há momentos para tudo. Quando a gente fala da questão da abertura da tribuna do Divino Espírito Santo, que é o início da festa, até o fechamento da tribuna. Porque quando se fala em Pai, Filho e Espírito Santo, está se falando nos mistérios, né, da vida, que inclui fé, esperança e caridade, os reinos mineral, animal e vegetal. Tem toda uma questão sagrada na festa do Divino Espírito Santo. Não é uma festa profana, uma festa tipo folclore, como algumas pessoas pensam, né? Tem toda uma questão ritualística, principalmente quando acontece dentro de um terreiro. Porque muitas das vezes tem alguma entidade daquela casa que é como se fosse o devoto, ou então o que adora o Divino Espírito Santo, e por conta disso realiza a festa.
nós seguimos uma tradição de manter, né, o costume como foi desde a época da fundação. Essa questão da indumentária, os costumes, o comportamento. E nós temos muito essa coisa da tradição de cada casa, da particularidade de cada casa. Da maneira como era feito aqui, não quer dizer que todas as casas tenham que seguir exatamente o mesmo modelo daqui. Um exemplo, a casa de Nagô é a primeira casa de tambor de Minas de modelo Nagô de São Luís do Maranhão. É uma casa que nunca teve o tambor da mata. Mas aqui tem vários terreiros que tem o tambor da mata. E se tem o tambor da mata, algum motivo tem, né? Isso não vai se dizer que está errado. Se tem tambor da mata, porque alguma entidade daquela casa tem uma relação com essa questão da mata. Então, eis o porquê de ter se adaptado. E é um cuidado que nós temos que ter, né? Essa coisa antes de falar, nós temos que procurar se conhecer, procurar saber o porquê tem determinada coisa, porquê é feito de tal forma, que ele diferencia de algumas casas de tradição do São Luís. Quando se fala com brevidade sobre essa questão, essa harmonia que existe dentro do tambor de Mina, né? Porque se fala muito da questão de orixá, de vodum, e algumas pessoas esquecem de um ponto muito importante dentro do tambor de Mina, que são os caboclos. Caboclos são esses que são, muitas das vezes, confundidos, porque tem muitas entidades que são europeias, no caso, que já vêm, tipo, do outro lado do mundo, né? Que vieram para cá, para o Brasil, que são italianos, tem espanhóis, tem portugueses, tem os turcos, os mouros, enfim. Mas que, na verdade, esse nome, caboclo, acabou sendo tipo que um apelido, porque todos eles têm os nomes dele de origem. Mas a partir do momento que passaram a fazer parte dessa ritualística do tambor de Mina, muitos adotaram outros nomes, ou seja, foram batizados com outros nomes, inclusive nomes indígenas, tipo Tabajara, Jaguarema, Juracema, né, Ubiratã, Ubirajara. Quando se fala em família, se fala em encantaria, encantados, encantados nobres, encantados fidalgos, gentil e tabaré, né? Se fala nessas famílias que, quando os africanos chegaram no Brasil, já encontraram esse aculturamento, já encontraram pessoas que cultuavam, né, os ancestrais espíritos da natureza, digamos assim. E essas famílias são famílias de nobres, são os fidalgos, os gentios, os tabaréus. Essa questão de fidalgo são os reis, os gentios são os nobres, né, barão, conde, condessa. E os tabaréus são os caboclos encantados, os caboclos pé no chão, como se chama, trazido esse aculturamento muito forte aqui. E para agregar e para se interagir com um culto ancestral africano e mais esse culto ancestral do tupi, do caboclo. E foi muito importante porque no tambor de Minas se fala que é muito bom, eu estou citando isso, porque no tambor de Minas não cultua só orixá e vodum. Nós cultuamos os bonsos, que são Cambinda, e os bonsus, que são os Axante. São 4 divindades que se agregaram a esses encantados, né? Dom Luís, rei de França, Rainha Rosa, Rainha Madalena, Rainha de Luz, e fora os encantados como a Dona Mariana, Jarina, Erundina, e também os Preto Velho e os Cotoenses, né? São caboclos, os botos, né? Os índios do meu pai Tabajara, se agregaram e eles conseguem ter uma divisão muito grande ao cantar para o vodum, cantar para o orixá, para o inquice, para o bonsu. Quando eu falo inquice, eu falo nos bolsos da nação Cabinda, que também agrega dentro da questão do tambor de Minas. Os encantados, mesmo tendo a nobreza dele, a família, mas eles nunca ultrapassam, porque eles não sabem cultuar
não sabem cultuar a natureza como os vodus. Então, eles aprenderam com os vodus. A maneira deles cultuar a natureza é de uma outra forma. Essa questão ancestral de feitura, de preparação, de imolação de animais, é só o culto nagô dos orixás, dos inquis, dos bolsos, dos bonsujos. Os encantados se agregam em comunicação, em agregar o povo, em conversar, ensinar um banho, ensinar um remédio, mas não vão além disso. Na década de 80 para cá, foi bombardeado Belém com uma falange de malandros de Preto Velho e de seu Zé Pinífero, né? Que é um aculturamento muito de Recife, de Alagoas, né? Introduzido foi pouco no tambor de Minas ou no batuque, né? Então, é de casa para casa, dependendo da orientação do pai e da mãe de santo, né? Botaram já dentro do tambor de mina alguns encantados que não fazem parte desse contexto, digamos, ancestral. Mas estão aí, a gente não pode, né, jogar pedra nem falar ao contrário, porque fazem parte e ajudam realmente, né, a elevar cada vez mais essa questão do tambor de mina, né? Bem, a família de Légua ela é constituída em 3. Dentro delas são Maciodá, Assuncena da Trindade, Bojimboá. Dentro dessas famílias, existem as entidades, que nelas são chamadas, algumas entidades são chamadas de Dona Teresa Légua, Dona Maria Légua, Seu Antônio Légua, Seu Joaquim Légua, dentre outros. São vários encantados, mas se a gente for colocar aqui, são muitos, vamos passar a noite conversando aqui. A família da Turquia ela é dividida em 3, Ramos, Borgonha e Ferrabras. A família Ramos ela é chefiada pelo Caboclo Velho, o índio Sapequara, que venceu o Birajara, seu Juracema, dentre outros. A família Borgonha ela é chefiada por Dona Floripes, irmã do seu rei da Turquia. E a família Ferrabras ela é chefiada por Dona Douro. Ela era uma francesa, foi agregada na Turquia. Também tem seu Jaguarema, seu Mensageiro de Roma e dentre outros. A família de Seu Légua, em especial, dentro desta casa, ela tem um peso muito importante, por causa de 2 grandes comandantes que nós existem, que são os encantados Perini e Eli. Mas não podemos deixar de falar
de uma imensa e importante família dentro do culto, que é a família de Rei Sebastião, que também existe um grande peso dentro do Pará. Família de Rei Sebastião, que é a família do povo do Lençol, né? Inclusive, acho que em Pirabas, né, tem a pedra do Rei Sabaia, do domínio de Rei Sebastião dentro dessas águas, e que no Maranhão é muito forte. Então, a família de Encantada é isso, é dividida também por famílias, é uma organização familiar. Um que era dessa família migrou para outra, e o pai desse criou outro, e assim se deu, entendeu? Mas é uma família organizada nesse sentido. O estar hoje aqui nessa casa é estar nessa reconexão direta com essa ancestralidade, né? Que a casa tem e que também eu fiquei sabendo que tinha quando eu joguei pela primeira vez o búzio, né? Então, sou filha de Ogum, Iemanjá e Oxóssi, né? Então, quando você começa a ter a dimensão dessa ancestralidade, você passa a entender muita coisa na sua vida, você passa a se entender, né? Entender a sua personalidade, entender as suas escolhas. Tem muita ligação, né? Nossa, mesmo vivendo nesse tempo presente, com essa ancestralidade que está há muito tempo, né? Está numa África antiga, né? Que a gente não tem mais acesso em tempos reais. Então, para mim, estar no Tambor de Mina é isso, né? Não é só estar aqui dançando o tambor, não é só estar lá fora fazendo alguma atividade da casa, varrendo o chão, né? Lavando um banheiro. Tudo isso a gente faz aqui, né? Mesmo, principalmente nós que somos cabos, e isso é um ensinamento que nos é trazido sempre pelos pais, é esse o aprendizado, né? Como aqui dentro a gente obedece outro tempo, né? Uma outra lógica, um outro tipo de saber, um outro tipo de ensinamento, que não tem ligação direta com o tipo de profissional que nós somos lá fora, mas mesmo assim, apesar de tudo, acaba significando muito o que a gente faz lá fora, né? Então, quando eu estou fora daqui, eu também honro os fundamentos daqui. Então, o santo para a gente não é apenas uma religião, né? É uma escolha de vida, né? É uma vivência constante, né? A gente conseguir honrar essa ancestralidade, eu acho que é o maior privilégio que a gente poderia ter em vida, né? Eu acho que essa casa, ela me faz uma pessoa melhor. Estar nela é ser uma pessoa melhor, né? Então, por isso, a gratidão aos voduns da casa, aos orixás da casa, aos nossos sacerdotes, né? Porque é aqui que a gente tem esse aprendizado, né? O que a gente ainda tem visto é um fundamentalismo religioso, principalmente de base cristã, que ainda acusa muito as nossas religiões, né? Destrói muito a imagem dos nossos encantados, dos nossos orixás, dos nossos voduns, e nos vê como pessoas ruins, né? E as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz africana, são religiões que fazem o bem. São religiões que cuidam das pessoas, cuidamos da gente, primeiramente, para cuidar das pessoas, e cuidamos também dos elementos da natureza, porque os nossos orixás, nossos voduns são natureza, né? Nossos encantados são natureza. E no Tambor de Mina também tem a parte do aprendizado. Só que eu tenho isto comigo. Os filhos de santo que chegam para pegar um pouco da sabedoria do nosso Tambor de Mina, tem muitos que querem aprender pela internet, por alguma coisa escrita. E comigo, no meu pensamento,
que você aprende sim algumas coisas nas apostilas de dentro do tambor de mina, mas a prática e a sabedoria, a sua vivência com o ritual, com o tambor de mina, com a nossa religião, é dentro do terreiro, dentro do ilê, que você pega a prática e a sabedoria, a sua vida e o seu espiritual. O tambor de mina é a minha vida. Eu vivo pra cá, para isso aqui, há 30 anos que eu cultuo, que eu me dedico, que eu durmo, acordo para professar esse culto. Nunca migrei, eu pensei em mudar ou caminhar para outras coisas. A minha vida, meu culto, a minha religião é o tambor de mina. E quem é da mina ama o tambor. Não tem tambor de mina sem o tambor. Se você vier visitar um tambor de mina, você vai ver a alegria, que é a nossa mina Cambinda da Mata. Então estar aqui nesse solo, cercado aqui por essa vegetação, eu sinto essa fortaleza que é, né, da natureza, porque aqui é natureza pura, né? É a terra, são as árvores, o próprio vento. Isso para nós é muito bom, é o que nos fortalece. Afinal de contas, nós cultuamos a ancestralidade e as forças da natureza. É água, é fogo, é terra, é o ar, né? E só gratidão. O santo para a gente não é apenas uma religião, né? É uma escolha de vida, né? É uma vivência constante, né? A gente conseguir honrar essa ancestralidade, eu acho que é o maior privilégio que a gente poderia ter em vida, né? Eu acho que essa casa, ela me faz uma pessoa melhor. Ela me ensina muita coisa, o tambor de mina me ensinou muita coisa. E hoje eu sou muito grato, gratificante por essa religião. Por exemplo, me ensinou a ter muita paciência, me ensinou a ser mais humilde, me ensinou a focar naquilo que eu quero. Ela é uma energia que só quem está dentro sabe. Para mim, eu acho que é a agregação de valores, de você ser amigo, ser parceiro, ser companheiro, ver a sua comunidade, o aprendizado de uma melhoria, de um remédio, de uma folha, de uma reza, de uma obrigação, de uma preparação. Para mim, ser mineiro, eu acho que é agregar, não julgar, não apontar o dedo, mas sim agregar, sim aprender, sim ensinar e sim viver de um contexto religioso familiar.